Esse time do Vitória inicia nessa terça-feira, né, depois de uma folguinha ontem, a preparação para encarar o Vasco da Gama. O fim de semana rubro-negro foi repleto de más notícias. Adversários diretos do Leão, Atlético Goianiense, Fluminense e Internacional venceram. Para piorar, o Vitória não fez a parte dele, perdeu por 2-1 para o São Paulo e voltou à zona de rebaixamento. No 17º lugar, 2 pontos abaixo do primeiro time fora da zona, o Vitória tem 57% de risco de queda. E para escapar da Série B, precisa dobrar de pontuação nos 14 jogos que faltam. Mesmo com a derrota e com a sequência de 3 jogos sem vencer, Carpini garante que está contente e otimista com o time, que tem o 9º melhor aproveitamento do retorno na Série A. E otimista que nós vamos brigar aí até o final pela nossa permanência. Acho que esse grupo merece, o Vitória, nosso torcedor. Mais um confronto importante para o time do Vitória, que hoje está na zona de rebaixamento e não pode pensar em outro resultado que não seja vencer o Vasco, né? Até porque, né, Juliana, quem está à frente dele tem jogos a menos. Isso. Fluminense mesmo, que tem 24, é o 16º. O Vitória tem 22, é o 17º, mas o Vitória já tem 24 jogos e o Fluminense 23. Põe a tabela aqui, por favor. Ontem a gente até deu esse panorama aqui, Reinaldo, e é algo que estamos batendo muito, né? Porque você acha que não, mas chegar ali naquele momento que equiparar a quantidade de jogos, depois vai fazer muita falta esses pontos que o Vitória tem desperdiçado em casa. Na zona de rebaixamento mesmo, o próprio Cuiabá tem jogo a menos, né? Você tem o Fluminense, aí um pouco mais acima. Cuiabá tem 2, Ju. Tem Grêmio, 18 pontos Grêmio e 2 tem jogos 2 a menos o Grêmio também. O Inter então, tem 4. 4 a menos, exatamente. Então, é realmente uma zona perigosa e não pode vacilar. Esse jogo aí contra a equipe do Vasco, o Vasco melhorou, jogou ontem, voltou a ganhar, né? O Vasco está vivendo aí um excelente momento. Parabenizar até meu amigo Marcelo Santana, que está lá no departamento de futebol. Desde a chegada dele, o Vasco deu uma bela de uma melhorada aí. Mas o Vitória não pode tomar conhecimento. Se o Vitória quiser se manter na Série A, precisa acordar. Contra o São Paulo, com todos os méritos que o São Paulo tem, a qualidade do seu elenco, os erros individuais, né, foram muito bobos, infantis. Então, não dá para continuar vacilando assim. Foi o que a gente estava conversando em off aqui, né? Como é que o Wagner Leonardo, um zagueiro, digamos assim, experiente, erra uma atravessada de bola daquela? E no segundo gol, por que é que ele não encurtou o espaço? Ele deixou o Eric ir progredindo. E não só ele, mas assim, o sistema defensivo do Vitória, porque a imagem do segundo gol, você vê o espaço enorme que a defesa do Vitória dá para o São Paulo, que sai do meio de campo e chega praticamente até a meia-lua ali sem ser incomodado, né? Ninguém chega... o segundo gol aí, onde começa o lance, onde a jogada começa, tá? Olha onde o cara recebe a bola, antes da linha do meio de campo. E olha o espaço que ele tem para chegar e entrar praticamente na área. Então, assim, o Willer não acompanhou, né? Não dá, tem que acordar. Exatamente, tem que acordar e vencer principalmente os jogos em casa. São 7 em casa, 7 fora. Porém, eu vejo alguns jogos em casa muito complicados. Esse do Vasco é um deles, o Fortaleza é um deles. Fortaleza está aí na liderança do campeonato. Tem jogos fora de casa. Se você depender, Ju, na última rodada para não cair, você pega o Flamengo no Maracanã. A situação do Vitória ela é complicadíssima. E não vai achar jogo fácil. Não vai. Nenhum. Até porque agora quem está lá embaixo quer sair da confusão e quem está lá em cima quer conseguir algo maior. Claro. Olha, sem dúvida, eu estava falando em off com o Reinaldo, que eu aprendi muito com o finado Vadão que Deus levou. Você analisar rodada a rodada é importantíssimo, tudo bem. Agora, internamente, o grupo saber que tem uma linha de corte, você tem que atingir um determinado número de pontos, que se você atingir, independente dos outros, você vai conseguir salvar. Pela sua experiência, desculpa lhe interromper, Robertinho, você acha que o ponto de corte esse ano vai ser em quanto? Olha, ainda está muito instável. Sempre se usa os 45, mas pode sim. Eu tô achando que vai baixar um pouco. pouco. Eu acho que 42, Ju. Pode, 42
já aconteceu em outras épocas. Mas sempre se usa como linha de corte os 45 pontos, mas não quer dizer que seja exato. Pode acontecer com 42, 41, até 40, quem sabe. No mínimo aí, o Vitória vai ter que dobrar sua pontuação. Sim. E aí a preocupação, pela performance dele até hoje. O Vitória vai ter que se reinventar, mas tem que tentar, porque ainda só depende dele. Esse é o fator importante. Ele não depende dos outros. O Vitória depende ainda de si, com toda a dificuldade que ele tem, mas depende de si. E aí, se ele fizer a pontuação necessária, ele escapa.